Olá pessoal, aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos e hoje eu estou aqui para dar uma olhadinha no céu da semana junto com vocês para a gente ver quais são os principais aspectos para a semana. E como vocês podem ver aqui, gente, tem muita coisa acontecendo essa semana e eu posso dizer que os planetas pessoais estão todos em destaque. Nós temos Sol e Lua fazendo oposição, o que simboliza que a gente vai ter uma lua cheia no signo de Peixes. Além disso, a gente tem Mercúrio ativo essa semana, a gente tem a Vênus extremamente ativa essa semana também, assim como Mercúrio também, esses dois estarão super ativos, e Marte. Então olha, Lua, Sol, Mercúrio, Vênus e Marte. Todos os planetas pessoais, eles estão ativos. O que isso significa? Significa que os assuntos mais mundanos, mais terrenos, mais ligados ao nosso cotidiano, ao nosso dia a dia, os assuntos mais práticos da vida, terão mais destaque, ou seja, Mercúrio tem a ver com a nossa comunicação, com a forma como a gente interage com o meio, como a gente aprende, como a gente entende, como a gente é compreendido em relação ao outro ou os ambientes em que a gente está. Vênus fala sobre relacionamentos, toda forma de relacionamento, toda forma de troca também. Fala sobre valores, ou seja, os nossos valores, valores mundanos, valores do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, lembrando que a gente está com Sol e Mercúrio ali no signo de Virgem, então os assuntos cotidianos do nosso dia a dia, com o eixo nodal norte ali em Gêmeos também, que fala sobre toda essa correria do nosso dia a dia. A Vênus tem a ver com as nossas finanças, tem a ver com como a gente administra as nossas finanças, tudo aquilo que tem valor pra gente, tudo aquilo que a gente gosta, tudo aquilo que traz prazer pra gente, aquilo que a gente come, aquilo que a gente estuda, aquilo que a gente acredita, tudo isso está relacionado a Vênus. Vênus tem a ver com os nossos gostos, aquilo que a gente gosta de fazer, aquilo que a gente se sente atraído por. Então, se você é atraído por viagens, você está utilizando a sua Vênus nesse sentido. Se você é atraído por estudos, você está utilizando sua Vênus nesse sentido. Se você é atraído por curtir a noite, beber todas, você é atraído por isso. Então isso é a Vênus. E Marte tem a ver com as nossas ações. E a gente vai ter essa semana Vênus e Marte na sexta-feira ali, dia 4 de setembro, Vênus e Marte fazendo quadratura, que é essa quadratura fortíssima que a gente vai ter aqui. E Marte é aquele impulso energético que dá movimento pra gente, que faz a gente viver, que faz a gente levantar da nossa cama, que faz a gente agir. Tem a ver com a nossa identidade, com aquilo que a gente se identifica, com aquilo que a gente quer próximo da gente, que a gente vai à luta e luta para conquistar, para ter aquilo. Então a gente tem a Vênus aí e Marte que falam muito sobre isso, sobre a questão das lutas, lutar, correr atrás para se ter o que deseja, mas esses dois estarão em desafio. É claro, esses aqui são também, né, Marte e Vênus são os amantes do zodíaco. Lua e Sol são o casal, né, o casal, o marido e a esposa do zodíaco. Marte e Vênus já é o lado mais romântico da coisa, né? É um casal cheio de energia. Inclusive, quando eles fazem quadratura, ainda assim existe uma afinidade muito grande entre esses dois, né? É o encaixe, né? Marte, ele encaixa na Vênus. Então, assim, é o feminino e o masculino. Então, assim, eles mesmo passando por essa tensão aqui, ainda assim, eles estão fervendo, né? E, além de tudo, a gente vai ter a Vênus também fazendo oposição ali para Plutão e Saturno, tá? Plutão vai ser ali no domingo e para Saturno vai ser na quarta-feira, dia 2 de setembro, no dia da lua cheia, tá? E no dia da lua cheia a gente também vai ter Sol fazendo um aspecto lindíssimo para Urano. Lembrando que eu sempre faço os vídeos para vocês da lua cheia, né? Da lua cheia, da lua nova e também das fases minguante e crescente. Bom, mas como vocês puderam ver aí, a gente tem uma semana muito ativa, com muita coisa acontecendo. E a gente ainda vai ter Mercúrio chegando ali no sábado no signo de Libra, tá? Ele vai sair do seu domicílio e só o Sol vai ficar ali no signo de Virgem. Então, como vocês podem ver, a gente tem muita coisa acontecendo essa semana. Aspectos positivos, aspectos tensos. A gente tem quadraturas, a gente tem oposições, a gente tem muita energia ocorrendo no céu. E eu vou tentar mostrar para vocês o que a gente pode fazer, como que a gente pode trabalhar com todas essas energias acontecendo ao mesmo tempo.
Bom, primeiro é importante a gente entender que a gente vai ter uma semana de lua cheia. A lua vai entrar aqui no signo de Peixes e vai fazer oposição, na verdade aqui, ó, vai fazer oposição para o Sol. Então a gente tem uma lua para essa semana que ela está toda iluminada. As nossas emoções, a lua representa as nossas emoções, representa o nosso passado, as nossas lembranças, a nossa memória, representa a nossa conexão com os nossos sentimentos, com a nossa própria história. Então imaginem essa lua transbordando as suas energias num signo pisciano. Então, para a gente ter uma visão geral da semana, a gente já começa entendendo como é que vai estar essa lua. A lua vai estar super sensível, super delicada, empática. Então a gente tem a energia da empatia, a energia altruísta um pouco mais ativa, a possibilidade da gente perdoar algumas situações, algumas pessoas ou alguma coisa que aconteceu na nossa própria história, no nosso próprio passado. De repente a gente pode perdoar, a gente pode entender de uma forma mais amigável, mais empática aquilo que nos feriu, aquilo que machucou a gente. Então assim, a gente tem essa energia aí para a semana. Mas é claro, essa lua cheia no signo de Peixes pode trazer para a gente muita dispersão. Talvez a gente não consiga ficar tão prático nas coisas, tão lógico, tão racional, tão pragmático nas coisas. A gente talvez tenha que trabalhar num campo mais sutil, mais artístico, mais sensível da nossa vida. É claro que existem pessoas que trazem energia de terra muito forte, energia de ar muito forte e não tem muita afinidade com essa energia sensível das águas, né, de um signo de Peixes, por exemplo. A gente está falando de lua, né, que vem de Câncer, das águas, no signo de água, cheia, inteira, iluminada, né? Então assim, quem não tem familiaridade com esse universo mais sensitivo, mais sensível, mais quântico, mais intangível, lúdico, de repente é uma semana para relaxar. Faz assim, relaxa. Ao invés de você tentar controlar tudo na sua vida, tenta relaxar, deixar as coisas fluírem meio que naturalmente. Se você tiver que colocar alguma ordem em algum lugar, depois você coloca essa ordem. Depois, na próxima semana, você vai lá e você tenta entender e compreender, porque essa lua minguante ela vai acontecer no signo de Gêmeos. Então a fase da lua minguante, que vai acontecer sem ser nessa semana, na próxima, vai ser mais fácil para a gente entender e colocar alguma ideia em ordem novamente, tá? Mas lembrando, o Sol está ali em Virgem. Então, de repente, se a gente relaxar, se a gente ficar um pouquinho mais flexível, se a gente deixar a coisa correr e simplesmente observar com este Mercúrio vai fazer aspectos interessantíssimos ali para os planetas em Capricórnio. Então, a nossa percepção, por mais que a gente esteja um pouquinho mais sensível, a nossa percepção das coisas pode ser muito boa no sentido de qualidade, no sentido de entendimento, no sentido de maturidade ao lidar com as informações que a gente está percebendo. Sabe quando a gente percebe, quando a gente fica ali numa arena e a gente vê os acontecimentos e a gente só vai anotando, a gente só vai estudando o comportamento das pessoas, observando como que as coisas se desenvolvem, se desembrulham e se embrulham na vida das pessoas. E sabe quando a gente observa e a gente aprende um monte de coisa? Então, a gente está com essa energia de aprender muito forte. Essa semana é interessante a gente aprender observando, analisando, ficando mais no sentido de pegar uma notinha ali, uma folhinha e ir fazendo o checkzinho nas informações que a gente vai observando. Bom, isso aqui eu aprendi isso aqui eu vi que não vale a pena fazer. Fulano, ciclano fez, não deu certo. Eu percebi que essa pessoa que está agindo dessa forma está só levando bomba, está só levando chicotada, está só se queimando no mercado, então eu não vou fazer isso. De repente eu posso pegar essa informação e fazer desta forma, de repente da forma que eu venho a fazer, eu consiga fazer melhor. E o Mercúrio vai ajudar a gente também a percebermos o que realmente que esses dois vão conversar de forma muito harmônica. Vênus e Mercúrio vão conversar ali em sextil, às 17h31 do dia 4 de setembro. Então, Mercúrio, de certa forma, vai ajudar a gente a perceber o que de valor a gente tem, o que a gente mantém e o que a gente se desfaz. É um momento interessante para a gente fazer uma limpa
por exemplo, nos nossos aplicativos, nos nossos arquivos no computador. Tudo aquilo que é mais funcional na nossa vida, de repente é um momento, se está tudo bagunçado aí na sua vida, esse momento é o momento de você organizar essa bagunça toda, sabe? É um momento interessante de você tentar colocar ordem em algumas coisas e deixar a sua vida mais prática. E no meio disso pode ser que surjam ideias incríveis através da sua própria observação do que está acontecendo ao seu redor. Então simplesmente observe. No momento que a gente tem esse Sol e esse Urano fazendo aí um aspecto de via aberta, sem empecilho nenhum, é quando a gente tem a possibilidade de fazer reciclagens, de pegar coisas que estão de uma forma e transformar aquilo. Um exemplo que eu posso dar para vocês. De repente você percebe que você tem algumas botas antigas que já estão descascando, que já estão velhas no seu armário. Você pega aquelas botas antigas e simplesmente leva para o seu jardim. Coloca uma terra dentro, coloca uma plantinha que pode nascer ali. Você deu um novo sentido, um novo significado para algo que estava guardado, sem uso, pegando poeira, simplesmente se deteriorando dentro do seu armário, e você deu um outro sentido para isso. Entende? Claro, eu peguei aqui um exemplo que veio na minha cabeça aqui agora, mas é claro que a gente pode reinventar um monte de coisa, a gente pode dar um outro sentido a muitas coisas na nossa vida. Ou seja, a criatividade é toda sua e a gente está em uma semana muito criativa, muito artística, muito sensível, para a gente perceber esses pequenos detalhes que estão mais no campo sutil. Né? Então a gente pode de repente se expressar com Mercúrio ali de uma forma mais simbólica, mais sensível, mais artística e que pode trazer informações belíssimas para a nossa vida. Então se a gente conseguir fazer isso vai ser muito bacana. Então olhando aqui pela semana, deixa eu mostrar para vocês. Na terça-feira a gente tem Mercúrio conversando de forma lindíssima com Plutão. Então esse momento é o momento que a gente consegue perceber e intuir muitas coisas, porque Plutão ele é um planeta que fala com a nossa psique, que entra no mundo secreto da nossa alma e de repente a gente consiga entender algumas coisas que a gente precisa se desfazer, se desligar, se desconectar. Ou seja, vamos deixar coisas que não têm valor mais na nossa vida para lá. Ou dar um outro sentido para essas coisas, tá? E aí esses aqui eu já marquei para vocês. Na quarta-feira aqui a gente vai ter a lua cheia, que vai acontecer às 2h22 do dia 2 de setembro, oposição de Sol e Lua no signo de Virgem. Lembrando que eu vou fazer esse vídeo para vocês. Então a gente entra na fase cheia, né? A Lua vai transbordar toda a sua sensibilidade pisciana para a gente, como eu falei no início do vídeo. E no mesmo dia a gente vai ter a Vênus fazendo oposição para Saturno, ou seja, é uma semana que, por mais que pareça que ela está bem romântica, né? Nossa, lua cheia no signo de Peixes, a Vênus ainda conversando de forma harmônica com Netuno, vai conversar de forma harmônica com Lua. Que lindo, quanto amor, quanto carinho, quanto afeto no ar. Mais ou menos. A gente pode ter esse amor, esse afeto, essa energia fofinha no ar, mas a gente tem que lembrar que Vênus acabou de conversar ali com Plutão e vai conversar com Saturno, ou seja, as coisas que a gente percebeu que precisam ser transformadas, que a gente precisa colocar fins, que a gente precisa se libertar, relações principalmente abusivas, coisas que a gente sabe que a gente está fazendo e que simplesmente não traz mais felicidade para a gente. Se você está numa relação que você está aí se doando e não recebendo nada de volta, você percebeu que a coisa tá feia, né? Que as coisas precisam passar por uma mudança, né? E a mudança tá simplesmente gritando aí para todos nós desde que o Urano entrou em Touro. Lembrando que Touro é o signo que a Vênus rege. Bom, com isso dito, a gente tem aqui a oposição de Saturno. Então, chegou o momento da gente concretizar, da gente realmente começar a manifestar as mudanças que a gente quer passar. As mudanças relacionadas a
nossas relações afetivas amorosas, a relação com a nossa família, a relação com as pessoas com as quais a gente trabalha, a nossa relação com o nosso emprego, a nossa relação com o nosso chefe. Ou seja, vamos supor que você esteja passando aí por um bullying, sabe, dentro do seu trabalho, que seu chefe pegue no seu pé. E você percebeu isso com a Vênus fazendo oposição para Plutão. Você percebeu e já pensou, né? Já sentiu dentro de você que isso precisa mudar, que isso precisa chegar a um fim. Aquele sentimento que você teve, né, que pode ter implodido aí dentro de você, ele pode ter cessado um pouco e é bom isso, e agora é hora de você traçar as estratégias dentro do que você deseja para modificar aquela situação, ou seja, é hora de você começar a trabalhar para manifestar aquilo que você quer resolver na sua vida. Tá? Então, se você está com problema com seu chefe, começa a pensar a partir dessa semana em como que você pode chegar para falar para o seu chefe que aquela situação não está sendo boa, ou de repente você pode criar uma estratégia para levar para ele uma proposta para você passar por uma mudança de setor dentro do seu trabalho, ou de repente você pode apresentar uma pessoa que de repente pode trazer um bloqueio para ele não ficar ali de repente fazendo bullying com você ou pegando no seu pé, de repente uma pessoa que tenha uma autoridade maior ou que esteja numa mesma hierarquia e de repente aquela pessoa pode te ajudar nesse sentido, tá? Então agora é hora de colocar a mão na massa. Essa semana é a semana para fazer isso. E aí o outro que está marcado aqui é Urano e Sol, ou seja, momento realmente de pegar as nossas coisas materiais, físicas, manifestadas na Terra, tudo aquilo que a gente tem de bens materiais, de tudo aquilo que a gente realizou, de tudo aquilo que a gente concretizou na nossa vida, que está há muito tempo estagnado, parado, que não tem mais sentido, passar por reciclagens, por mudanças. Isso tudo na quarta-feira. Aí na quinta-feira, dia 3 de setembro, a gente tem Mercúrio conversando com Saturno. Então, mais uma vez, através da sua sensibilidade nessa lua cheia em peixes, deixa as coisas acontecerem e você simplesmente observa e anota e haja somente no tempo certo. Tenha cautela, tenha sabedoria, tenha inteligência para agir no tempo certo das coisas, para você planejar muito bem. Aqui é o planejamento, é onde você vai pegar aquela historinha do chefe, onde você vai planejar as coisas friamente, calmamente, detalhadamente, simplesmente observando o que está acontecendo ao seu redor através dessa sua sensibilidade, dessa sua capacidade de ler as entrelinhas do que está acontecendo no seu universo particular. Ou seja, perceba tudo que está em volta da atmosfera em que você vive, seja ela dentro de casa, ou se de repente você precisa resolver questões dentro de casa, nesse núcleo familiar, ou no núcleo profissional, ou até mesmo no núcleo afetivo. É isso, esteja às margens ali, Urano fala muito disso, esteja às margens, simplesmente observando. É aquilo, a arena está aqui. É aqui no meio que as coisas acontecem. As pessoas que assistem, elas estão simplesmente às margens do que está acontecendo aqui dentro. Tem alguma coisa, tem lutas acontecendo aqui nesse núcleo. Deixa elas acontecerem. Fique só observando. Esteja na plateia observando o que está acontecendo, para trazer mudanças para a sua própria vida, para melhorar e aprimorar e aperfeiçoar a pessoa que você é, o seu trabalho, o que você gosta, o que traz felicidade para você, lembrando que a gente está na alunação de Leão. Então a gente está trabalhando muito as nossas questões pessoais e nesse momento a gente está trabalhando muito as questões profissionais da nossa vida. Por isso que eu estou dando uma ênfase aí nos assuntos profissionais, tá? Pode ser que a gente tenha uma semana muito importante relacionada à nossa carreira, ao nosso trabalho ou aquelas obrigações que a gente tem diariamente, tá? E aí o último que eu coloquei para vocês aqui foi Vênus e Marte fazendo quadratura, né? Que tá ali na sexta-feira. Sexta-feira às 6h12, horário de Brasília, dia 4 de setembro, Vênus e Marte fazem quadratura. A Vênus passando por essas energias mais desafiadoras, é importante a gente ter uma certa cautela e um certo cuidado com
o manuseio do nosso dinheiro, dos nossos bens, das coisas que a gente tem valor. Então, por exemplo, se você quer vender um imóvel, lembrando que está em câncer, então se você quer vender um imóvel, se você quer alugar um imóvel, se você quer mexer com a sua poupança, se você quer mexer com seus investimentos, de repente não é a melhor semana para fazer isso. Claro, nada impede que você faça. Se você for fazer, faz com uma certa cautela, estudando e analisando muito bem. A gente está com a nossa mente cognitiva muito apta a entender e a compreender o que está acontecendo ao nosso redor, mas a gente tem que ler as entrelinhas piscianas. A gente está em uma semana de lua cheia em Peixes. Então, é importante a gente perceber o que está acontecendo por trás do cenário, porque a gente está enxergando o palco aqui, né? O palco, as coisas estão acontecendo, mas o que está acontecendo na coxia? O que está acontecendo lá atrás? Como é que esses personagens estão agindo? Eles são bons? Eles são aqueles personagens que estão ali, Leão, que estão mostrando pra gente aquela história? Ou eles são o que são quando estão lá atrás das cortinas? Quem são eles atrás das cortinas? Quem são essas pessoas? Essas pessoas têm boa índole ou não? Essas pessoas têm empatia, amor e respeito pelo outro ou não? Tudo que vem nesse campo pisciano, né, que fala mais sobre o espírito, a alma da pessoa, é aí que a gente precisa avaliar e analisar. Não importa qual tipo de emprego você tenha na sua vida, ou qual tipo de trabalho, ou qual tipo de cotidiano que você tem na sua vida. Sempre vão ter pessoas aí. Pessoas mexem as máquinas. Até hoje, as pessoas é que mexem as máquinas. Então, tem gente, tem seres humanos, tem almas por trás. Trabalhe a sua sensibilidade para entender, para ler as entrelinhas do que está acontecendo com essas almas que estão operando as máquinas da sua vida, tá bom? E aí, no sábado, ali no dia 5 de setembro, às 16 horas e 46 minutos, Mercúrio entra no signo de Libra. E aí eu vou deixar para falar um pouquinho mais sobre essa mudança de energia de Mercúrio no vídeo que eu vou fazer para o final de semana, tá bom? Mas para dar uma introduçãozinha, esse Mercúrio vai trazer para gente a necessidade de ajustar, equilibrar e harmonizar muitas coisas na nossa vida, no sentido de sentarmos e conversarmos com as pessoas para a gente simplesmente conciliar situações conflituosas na nossa vida. Tá bom? Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo do céu da semana que vai do dia 30 de agosto até o dia 5 de setembro. A gente está entrando aí no mês de setembro essa semana com uma lua cheia no signo de Peixes na alunação de Leão. Desejo para todos uma ótima semana. Lembrando que eu disponibilizo essa tabelinha aqui com todos esses aspectos nas redes sociais do Encontros Astrológicos. Elas estão aqui. Tem ali Encontros Astrológicos no Instagram, no Facebook e no Twitter. Então, se vocês quiserem acompanhar, seguir, é só vocês copiarem esses endereços que estão aqui para vocês na tela, que vocês encontram. Basta colocar Encontros Astrológicos no Google que vocês vão encontrar todas as redes sociais que o Encontros Astrológicos participa. E caso vocês queiram me seguir nas minhas próprias redes sociais, elas são todas Débora Mexica, tem ali no Instagram, Facebook, Twitter e no Spotify. Lembrando que no Spotify é importante colocar o acento no E de Débora, tá? E caso vocês queiram informações sobre preço de mapa, se o agendamento está aberto ou fechado, gente, eu já vou deixar avisado aqui que provavelmente o agendamento para mapas vai ficar só para o ano que vem, só 2021, tá? Com essa pandemia, simplesmente bagunçou muita coisa, então eu vou deixar para o ano que vem. Tá? É muito provável. Não sei se no final de ano ali eu faço alguma promoção, alguma coisa bacana para vocês, mas provavelmente não. Ok? Mas dentro desse site tem ali informações sobre mapa, o preço dos mapas, que vocês vivem me mandando e-mail perguntando o preço. Tem aqui no site, é só entrar no site, eu não escondo o preço, vocês não precisam me enviar e-mail para eu passar o preço do produto para vocês, não, tá tudo lá no site, o que vocês quiserem, tá tudo informadinho lá para vocês. Também tem a aba cursos, caso vocês queiram ali acompanhar o curso que eu dei aqui no Encontros Astrológicos do YouTube gratuito para vocês, tem ali a aba cursos que tem tudo organizadinho para vocês. Se vocês quiserem print do mapa de vocês, um mapa natal como esse que está aqui, se vocês quiserem um print do mapa natal, de uma sinastria, de uma revolução solar, é só vocês encomendarem por ali pelo site, tá bom? Lembrando,
Se você ainda não é inscrito aqui no canal, esse inscrito vai estar em vermelho aí, vai estar em inscreva-se. Aperta aí nesse inscrito que ele vai ficar cinzinho e você vai passar a acompanhar os vídeos que eu posto aqui semanalmente. Às vezes eu posto até 3 vídeos por semana. Então aí você se inscrevendo e acionando esse sininho aqui, aí você passa a receber as notificações de quando eu envio o vídeo. Lembrando que eu coloco sempre um lembrete nas redes sociais do Encontros Astrológicos quando eu envio vídeos. Então, se você não está recebendo notificação, acompanhe os Encontros Astrológicos nas redes sociais, que lá eu sempre coloco, sempre aviso vocês quando eu estou enviando vídeo também, tá? E caso você queira se tornar membro e contribuir com esse trabalho que eu faço aqui no YouTube, basta vocês clicarem nessa caixinha aí em azul escrito Seja Membro, ela vai estar na página principal do Encontros Astrológicos ou abaixo do vídeo aqui que vocês estão assistindo. E ali tem todas as informações de como você se torna membro e contribui para esse trabalho que eu faço aqui, tá bom? Então, se você quiser, é só clicar lá, todas as informações estarão disponíveis. Sejam muito bem-vindos ou bem-vindas como membros aqui do canal, tá bom? Então é isso, pessoal. Desejo mais uma vez para todos uma ótima semana. Aproveitem ao máximo todas essas energias que estarão disponíveis aí pra gente. Se vocês gostaram do vídeo, lembre-se de deixar o joinha, que vocês já sabem, ajuda muito, muito, muito o canal, de compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte aqui dos nossos encontros. E lembre-se de acionar esse sininho aí, tá bom? Beijo grande para todos e nos vemos nos nossos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.